lá, gente, vamos entender o porquê que é tão importante fazer as duas perguntas específicas logo no início da terapia para que você alcance os resultados que o seu cliente veio buscar. Para quem não me conhece, o meu nome é Cláudia Lavor e eu sou criadora do método Terapeuta de Alto Valor. E neste vídeo eu vou te ensinar uma estratégia muito simples de você já sair aplicando nos seus atendimentos e que pode parecer muito óbvia, mas que a maioria dos terapeutas não utiliza e é por isso que eles se perdem tanto nos seus processos de terapia. E o pior, é por isso que por muitas vezes o cliente abandona a terapia e o terapeuta não tem a mínima ideia do motivo pelo qual ele fez isso. Então vamos lá. O primeiro ponto é entender o seguinte: toda terapia precisa ter foco em resultados. É algo que todo terapeuta precisa prestar muita atenção. Um processo de terapia não pode ser um momento de desabafo ou um momento de conversar e ter conselhos com o seu amigo. Um terapeuta, ele não é o seu amigo. O terapeuta, ele é uma pessoa capacitada e que precisa ter técnicas e estratégias para levar o cliente dele à mudança necessária que ele veio buscar quando ele decidiu fazer um processo de terapia e de uma forma mais rápida possível. Tá, mas quando a gente fala assim que toda terapia precisa ter foco em resultados, quais são esses resultados? Esse é um ponto de atenção, porque muitas vezes o que o terapeuta faz? Como ele não tem essa estratégia, ele não tem nem essa consciência, ele aprende técnicas de terapia, ele se forma em um curso onde ele aprende várias técnicas de terapia e não aprende a estabelecer um raciocínio clínico, não aprende a estruturar um processo de terapia com foco em resultados. Ele acredita que é só ele ir utilizando as técnicas e ok, e é por isso que a grande maioria se perde nos atendimentos, inclusive na construção da sua carreira de terapeuta. Por quê? Esse terapeuta, ele não tem a consciência de que o primeiro resultado que ele precisa entregar para o cliente que procurou pelo seu trabalho é o resultado que o cliente entende que é a maior dor dele e não o resultado que o terapeuta acredita que aquela pessoa precisa ter na vida dela. Isso é muito importante. E essa estratégia, utilizando essa estratégia, você vai conseguir justamente não errar nesse ponto que é um ponto crucial. E como eu falei aqui anteriormente, um pouquinho atrás aqui nesse vídeo, é um dos motivos pelos quais os clientes abandonam um processo de terapia, falando que terapia não funciona. É justamente por falta dessa estratégia que o terapeuta não tem consciência e por isso não utiliza nos seus atendimentos. Acontece que muitos terapeutas, eles não fazem o que eu chamo de duas perguntas específicas logo no início do processo de terapia. E eles caem nessa armadilha de deixar a terapia sem foco. Ela vai virando ali, como eu falei também, um grande lugar de desabafo. O terapeuta vai virando um grande amigo, o que é péssimo, inclusive para o processo de terapia em si. E é por isso que muitas vezes existe tanto um preconceito sobre um processo de terapia, dizendo que terapia não funciona, que terapia não dá resultado, e a gente sabe que terapia dá resultado sim, desde que exista um foco no processo de terapia e que esse foco seja o resultado que o cliente veio buscar. Tá bom, Cláudia, mas como é que faz isso? Vamos lá. É justamente utilizando o que eu chamo de duas perguntas específicas. Como é que a gente utiliza essas duas perguntas específicas logo no início do atendimento? Logo ali na primeira sessão, depois de ter explicado o seu acordo de ética, explicado para o seu cliente como é que você trabalha, quais são as regras do seu trabalho, o tempo de sessão, como é que faz para poder reagendar se precisar, enfim. Quem tiver dúvida, escreve aqui que eu até faço uma aula explicando sobre isso, a importância do acordo de ética para o nosso trabalho como terapeuta. Gente, acordo de ética elimina muitos problemas durante o processo de terapia. Muito bem, depois de você realizar toda aquela explicação do seu acordo de ética, logo na primeira sessão, então, você vai perguntar o seguinte para o seu cliente. Você já fez aquela conversa com ele para entender uma conversa anterior à primeira sessão, para entender se realmente você vai conseguir ajudar o cliente, explicar como você trabalha, e aí você vai perguntar para ele o seguinte: ok, vamos lá. Eu quero entender agora, de uma forma um pouco mais específica, o que motivou você a fazer um processo de terapia? Qual foi a tua maior motivação? Nessa hora, o cliente ele vai te falar uma série de coisas que ele quer mudar na vida dele, ou não, ele pode trazer alguma coisa bem específica e o seu papel será
anotar o que ele te falar. Geralmente, por mais que a pessoa traga um assunto específico da área dela, ou uma área específica que ela gostaria de transformar na vida dela com o seu processo de terapia, na grande maioria das vezes, a pessoa se expressa nesse momento através de um processo que nós chamamos de generalização. Esse processo de generalização é um processo muito comum que existe na nossa mente, na mente de todos nós, e que é responsável, inclusive, por formar as nossas crenças, sejam elas crenças apoiadoras ou crenças limitantes, que também é um assunto para um outro vídeo. Vamos lá. Ok, a pessoa ela vai falar para você o que a motivou a fazer um processo de terapia. Pensa o seguinte, em algum momento da vida dela, ela teve uma luz ali dentro e falou assim, tomou uma decisão, falou assim, eu vou procurar aquela pessoa porque eu preciso fazer uma terapia para mudar isso, ou para trabalhar essas e essas questões na minha vida. É sobre isso a primeira pergunta que você precisa fazer. A primeira pergunta é específica. Muito bem, aí você fez todas as suas anotações e em seguida você vai fazer a sua segunda pergunta específica. Você vai perguntar assim para o seu cliente, ok, entendi o que você me falou, o que te motivou a fazer o processo de terapia e agora eu gostaria de saber o seguinte, o que especificamente você gostaria de mudar na sua vida com o nosso processo? Ao final do nosso processo de terapia, o que você gostaria de ter mudado? Como é que você gostaria de estar ao final do nosso processo? Só aqui eu já dei umas 3 formas diferentes de fazer a mesma pergunta. Muitas vezes, nem o seu cliente vai saber falar de forma tão específica qual é a mudança que ele deseja na vida dele quando ele se imaginar ao final do processo de terapia. E é o nosso papel como terapeutas justamente ajudar essa pessoa a se entender e trazer para o campo da especificidade o resultado que ele quer com a terapia. Porque, gente, para a gente poder estruturar um processo de terapia com foco em resultados, eu, como profissional, preciso ser específica quais são esses resultados que o meu cliente espera com o nosso processo. Isso é fundamental. E aí você anota tudo. E a partir daí, sim, você vai estruturar com tudo que você já sabe um processo de terapia para ajudar essa pessoa a mudar o que ela deseja na vida dela. Você vai direcionar todas as suas sessões com esse objetivo e com o objetivo de investigar, conhecer na história dela, como é que ela chegou naquele estado da queixa que ela te trouxe e de algo que ela quer transformar na vida dela para que você possa ter as informações necessárias para estabelecer um raciocínio clínico assertivo e traçar a melhor estratégia do seu processo de atendimento, escolhendo inclusive as melhores técnicas para conseguir tirar aquela pessoa daquele estado o mais rápido possível. Ok, e se a pessoa trouxer muitas queixas, Cláudia, mesmo eu fazendo a segunda pergunta específica, e se ela falar de várias coisas que ela gostaria de ter mudado ao final do nosso processo? Ok, aí você junto com ela vai decidir o que mais está doendo naquele momento. Por onde, se vocês começarem ou se ela tivesse uma mudança significativa, aquela mudança iria influenciar positivamente a maior parte das outras áreas da vida dela. Então, você vai começar pelo que mais dói na vida do cliente, não é o que você, como terapeuta, acredita que é melhor começar. É o que para ela está doendo mais, para que ela, inclusive, perceba mais rapidamente a força do seu trabalho na vida dela. E utilizando essa estratégia, você vai conseguir vários benefícios. Você vai conseguir melhorar a vida da pessoa muito mais rapidamente. Você vai ter um foco para construir o seu processo de terapia. Você vai fixar ali o teu raciocínio clínico, as tuas perguntas, a tua anamnese, naquele objetivo que vocês querem alcançar com o seu processo terapêutico. Você vai conseguir dessa forma gerar resultados muito mais rápidos e isso vai ser bom para a vida da pessoa e para a sua própria vida também, em todos os sentidos, porque você vai ter uma confiança muito maior como terapeuta no seu próprio trabalho, você vai ter uma satisfação pessoal incrível, porque você vai conseguir perceber realmente o quanto você consegue ajudar as pessoas e uma segurança, inclusive, muito maior na hora de cobrar pelo seu processo de terapia. No método que eu ensino, na formação terapeuta de alto valor, tem muito mais detalhes
detalhes que eu ensino, como por exemplo, o que falar nas primeiras sessões, um script que vai te ajudar a fechar sessões com as pessoas interessadas no teu trabalho, sugestões do que você deve colocar ali no seu acordo de ética, que é tão importante para que você e o seu cliente consigam tocar esse processo de terapia, o tempo que vocês vão passar juntos, realmente com essas questões práticas bem alinhadas logo no início, do tipo, quanto tempo vai durar a sessão, o que tem que fazer se a pessoa precisar desmarcar uma sessão, enfim, vocês vão combinar ali no acordo de ética vários pontos que eu considero muito importantes e que eu ensino para os meus alunos. Enfim, mas se você aplicar já as duas perguntas específicas como uma estratégia logo para o início do seu processo de terapia, você vai sim construir um processo que gere resultados com o que você tem em mãos. Tá bom, mas quais são esses resultados? São aqueles resultados que o cliente veio buscar e isso vai gerar uma percepção de valor do seu trabalho muito maior do que se você não incluir essa estratégia nos seus atendimentos. Eu espero que eu tenha ajudado com esse conteúdo. Aplica essa estratégia e a gente se vê no próximo vídeo.